noite a todos. Nós louvamos a Deus por mais esse tempo, a você que nos acompanha, que nos assiste. Uma alegria me dirigir a você, e a minha esperança nessa noite é que você, juntamente com a sua família, estejam bem. Quero iniciar o nosso encontro orando ao Senhor e convido você também a abaixar sua cabeça e elevar os seus pensamentos a Deus nessa noite. Bondoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento, Deus, no qual nós elevamos o nosso pensamento a Ti e queremos, ó Deus, oferecer ao Senhor nessa noite o nosso melhor, o nosso louvor, a nossa adoração, porque só o Senhor, ó Deus, é digno de toda honra, de toda glória, digno de nossa adoração. Queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor pelas famílias da Tua igreja, pedir ao Senhor nessa noite que o Senhor possa estar recebendo no Teu trono de graça esse culto que estamos oferecendo ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha nos conduzir durante os cânticos, na ministração da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa ser aquele, ó Deus, que irá conduzir esse culto nesse tempo. Nós te louvamos, nós te exaltamos, no nome doce e precioso de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1. E esse é o texto que nós vamos meditar após o período de cânticos. Já peço que você abra a sua Bíblia e deixe ela aberta, porque nós vamos meditar nesse texto. Nós estamos falando sobre Jesus nesse mês de junho e hoje eu quero abordar João capítulo 1, versículo 1 apenas, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse é o texto que nós vamos meditar nessa noite, e eu peço a você que permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós vamos cantar o hino 209 do cantor cristão, Venham Escutar. Interessante o refrão desse hino, que diz o seguinte: venham todos escutar, salvação Deus quer vos dar, entregando o Filho amado, Deus mostrou-nos seu amor, seu propósito benigno de salvar o pecador. Cantemos esse hino com a irmã Leila e logo após seremos conduzidos pelo Ministério de Louvor da Igreja com os cânticos espirituais a nosso Deus. Desprezado foi o Verbo por aqueles que criou, não obstante as nossas dores, Ele foi quem as levou. Foi por esses sofrimentos que alcançamos nós a paz. Sua morte no Calvário para nós a vida traz. Venham todos escutar, salvação Deus quer vos dar, entregando o Filho amado, Deus mostrou-nos seu amor, seu propósito benigno de salvar o pecador. Ele foi desamparado para termos proteção, e por nós se fez pecado para dar-nos retidão.
Para nós tem começado novo refulgente dia. Em lugar de triste choro, desfrutamos a alegria e provamos hoje as bênçãos desse lar além dos céus, onde moraremos juntos com Jesus e nosso Deus. Venham todos escutar salvação, Deus quer vos dar, entregando o Filho amado. Deus mostrou-nos seu amor, seu propósito benigno de salvar o pecador. Provações de toda sorte não nos devem assustar, nem apertos, nem perigos nossa fé prejudicar, pois que Deus tem prometido o seu povo proteger. Por aquele que nos ama, sempre havemos de vencer. Venham todos escutar salvação, Deus quer vos dar, entregando o Filho amado. Deus mostrou-nos seu amor, seu propósito benigno de salvar o pecador. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua
Bom, queridos, estamos de volta. Nós vamos abordar hoje, conforme eu disse anteriormente, João capítulo 1, versículo 1. Quero mais uma vez repetir o texto para que ele fique na sua memória. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Interessante, queridos, nós voltarmos um pouquinho naquilo que nós consideramos no domingo passado pela manhã. Nós destacamos 3 pontos importantes sobre Jesus, sobre o seu nascimento, a sua vida e também a sua morte. Nós consideramos Lucas capítulo 2, versículo 7, quando nós falamos de lições que nós aprendemos com o nascimento de Jesus, uma lição de humildade. Nós consideramos também Marcos capítulo 10, verso 45, onde nós tiramos uma lição da vida de Jesus, uma lição de amor altruísta. E a terceira e última lição que nós tiramos sobre a morte de Jesus foi sobre o seu sacrifício abnegado, registrado em João capítulo 10, versículo 11. E hoje, meus irmãos, agora na parte da noite, nós vamos falar sobre Jesus, o Verbo de Deus. E eu estou considerando o Evangelho de João apenas o capítulo 1 e o verso 1. É importante, antes de começarmos a fazer essa abordagem, entendermos um pouquinho sobre o livro de João. Esse Evangelho, na verdade, ele foi escrito no final do 1º século, depois então que os evangelhos sinóticos já circulavam no meio da igreja por mais de 40 anos. Ou seja, então o Evangelho de João ele foi escrito depois de Mateus, Marcos e Lucas. Por que nós então titulamos esses 3 evangelhos, evangelhos sinóticos? Porque na verdade, queridos, Mateus, Marcos e Lucas, eles oferecem o relato dos mesmos acontecimentos da vida e do ministério de Jesus. Então, queridos, o apóstolo João, ele em seu prólogo, ele vai dizer que Jesus, ele é o Verbo de Deus. Algo que nos chama a atenção nos 4 evangelhos é que Marcos, o evangelho de Jesus, segundo o relato de Marcos e João, são os únicos evangelhos que não apresentam a genealogia de Jesus. E isso tem uma curiosidade. Por quê, queridos? Porque Mateus, ele vai apresentar Jesus como o rei. E aí ele apresenta a genealogia de Jesus no 1º capítulo de Mateus, do versículo 1 ao verso 16. E aí quando nós vamos para Marcos, ele já não apresenta a genealogia de Jesus. Por quê? Porque ele apresenta Jesus como servo. E servo não tem genealogia. E aí avançando, Lucas ele já apresenta Jesus como homem. E como homem, Jesus ele tem a sua genealogia descrita lá no capítulo 3 de Lucas, do verso 23 ao verso 38. E por fim, nós chegamos no Evangelho de João. E aí que é esse o livro que eu quero abordar, o 1º capítulo, o 1º versículo. João não fala sobre a genealogia de Jesus, porque a sua ênfase maior está na divindade de Jesus. E como Deus, Jesus não tem origem. Ele é a própria origem de todas as coisas. Então, queridos, alguns estudiosos, eles consideram o livro de João um livro muito importante. Por exemplo, Steven Lawson chama o livro de João de um Monte Everest da teologia. O Charles Erdman o considera o mais conhecido e o mais amado livro da Bíblia. E por fim, William Hendrickson, para ele, João é o livro mais maravilhoso
que já foi escrito. Por que, queridos, que esses estudiosos, eles apresentam essa opinião a respeito do Evangelho de João? Por ser o Evangelho de João que trata sobre a divindade de Jesus. Então tem 3 aspectos importantes, meus irmãos, sobre esse Evangelho que eu gostaria de destacar com vocês nessa noite. 3 aspectos importantes sobre Jesus, o Verbo de Deus. Se não vejamos, eu quero apresentar para vocês logo o primeiro versículo desse capítulo 1, que vem nos mostrando sobre o Verbo e a sua eternidade. Então o que João ele começa a escrever acerca da eternidade do Verbo? Ele vai dizer o seguinte: no princípio era o Verbo. O que isso nos ensina então, queridos? Nos ensina que quando tudo começou, o Verbo, na verdade, ele já existia. Ele pré-existia a obra da criação. Isso nos leva a pensar que ele é eterno. Ou seja, antes do tempo, nos reforços da eternidade, só Deus existia. E existia na comunhão perfeita da Trindade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Eles estavam presentes na criação. Se você for olhar lá no Gênesis, façamos o homem. Então nós temos ali a Trindade. E aí, queridos, existem várias teorias a respeito dessa questão da Trindade, a respeito de Jesus, o Verbo que se fez carne. Por exemplo, queridos, o que fala a doutrina ariana. Fala sobre Jesus como a primeira criação de Deus. E isso, queridos, é uma falácia. Sabe por quê? Porque nós encontramos evidências no Evangelho de João sendo Jesus o Deus encarnado. E aí esse pensamento, meus irmãos, da doutrina ariana é um pensamento filosófico que não considerava Jesus Cristo e Deus uma só pessoa. Ou seja, uma visão antitrinitária sustentada pelos seguidores de Ario. Então, queridos, vem então um concílio geral da igreja que foi instalado em Nicéia em 325 a.C., onde proclama Jesus coigual, coeterno e consubstancial com o Pai, ou seja, aquele que tem a mesma substância, a mesma natureza, a mesma essência do Pai. Qual é a verdade, então, meus queridos, absoluta e incontestável, que permanece no cristianismo com base na Santa Escritura? O Verbo de Deus, ele tem o mesmo atributo da eternidade. Nós, queridos, tratamos isso no nosso retiro de 2019, quando nós tivemos o privilégio de fazer uma exposição ali sobre Cristo homem, Cristo Deus e Cristo Igreja. E aí, queridos, uma resposta que o nosso Senhor Jesus ele dá em João capítulo 8, versículo 58, precisa estar gravada na nossa memória. Algo interessante acontece quando os judeus, cegos pela sua incredulidade, eles não conseguiam enxergar a eternidade de Cristo e o questionam acerca de sua idade. E o que é que Jesus responde para os judeus em João capítulo 8, versículo 58? Jesus respondeu: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então, queridos, com base nessa questão da parte A do versículo 1 de João capítulo 1, no princípio era o Verbo. Nós encontramos evidências que refutam
que combatem toda a teoria que Cristo não é uma divindade. Isso cai por terra quando nós somos afirmados pelo Evangelho de João, que no princípio era o Verbo. Cristo estava com Deus na fundação do mundo. Jesus, ele é coigual, coeterno, é consubstancial com o Pai. Essa é a primeira verdade, queridos, a respeito de Jesus, ser o Verbo de Deus, é a sua eternidade. A segunda é a sua personalidade, queridos, ainda no versículo 1. E aí João ele vai falar que no princípio era o Verbo, e aí ele acrescenta, e o Verbo estava com Deus. E aqui ele apresenta então a sua personalidade. E aí, queridos, essa expressão aqui então na língua grega, ela significa que o Verbo estava face a face com Deus. Assim, o Verbo não é uma energia impessoal, mas uma pessoa que se relaciona com Deus Pai desde toda a eternidade. E aí nós encontramos, queridos, em João capítulo 17, versículo 5, Jesus orando e dizendo o seguinte: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Mais uma evidência dele presente antes da fundação do mundo. E aí, queridos, nós precisamos entender que a pessoalidade do Verbo é outra verdade fundamental do cristianismo. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o docetismo. Docetismo, então, queridos, é um nome dado a uma doutrina considerada herética pela igreja primitiva, que acreditava que o corpo de Cristo era uma ilusão. E aí o docetismo, então, nos primeiros séculos da era cristã, ela tenta negar, então, a encarnação desse Verbo, dizendo, então, que ele era apenas uma emanação de Deus, procedência de Deus, origem de Deus, uma energia divina, mas que ele não era o Deus. E como que nós, queridos, nós que já fomos alcançados pelo entendimento do Evangelho, pela graça de Deus que nos fez entender o Evangelho, como que nós, à luz das Escrituras, entendemos o Verbo? Nós entendemos que o Verbo, ele não é uma emanação impessoal da divindade. Ele é antes a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus eterno, com quem teve comunhão perfeita antes que o mundo passasse a existir. Então nós temos aqui então na segunda parte do versículo 1 a personalidade do Verbo. Ele estava com Deus, ele é o próprio Deus. Aí, queridos, João ainda continua falando na terceira parte desse versículo 1 a respeito da divindade do Verbo. Então ele vai falar sobre a sua eternidade. No princípio era o Verbo. Ele acrescenta então sobre o Verbo e sua personalidade. O Verbo estava com Deus. E em terceiro lugar ele vai falar do Verbo e da sua divindade. A terceira parte do versículo 1 ele vai dizer: e o Verbo era Deus. Isso aqui então, queridos, faz cair por terra toda a especulação, toda a teoria de que Jesus Cristo não é divino. O Verbo então aqui, queridos, ele não é apenas eterno e pessoal, mas ele também é divino. Ele não apenas é superior a homens e anjos,
mas um ser divino coigual com o Pai. Aí nós temos mais uma série de evidências bíblicas que apontam para a sua divindade. Se não, vejamos, Colossenses capítulo 1, versículo 19, nós somos informados que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ainda no versículo 15 desse mesmo capítulo de Colossenses, o capítulo 1, nós somos informados que ele é a imagem do Deus invisível. E Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele é o resplendor da glória e a exata expressão do ser de Deus. E aí, para fechar, queridos, em João capítulo 10, versículo 30, nós somos informados que ele e o Pai são um. Tem a mesma essência de Deus. Ele é Deus, tem os mesmos atributos divinos. Ele falou como Deus, foi adorado como Deus e realizou as obras como Deus. Então, meus queridos, como foi a vida de Jesus? A vida de Jesus foi uma vida singular. Suas palavras são irrefutáveis. Suas obras são poderosas. Jesus, ele demonstrou poder sobre as forças da natureza quando ele acalmou tempestades. Jesus, ele demonstrou seu poder sobre os demônios quando ele repreendia-os, expulsava-os. Jesus, ele demonstra o seu poder sobre a enfermidade e também sobre a morte. Isso tudo, queridos, porque ele é Deus. Ele é Deus. E aí, meus irmãos, eu quero, na verdade, concluir a nossa breve reflexão nessa noite, lendo com vocês Colossenses capítulo 1. Eu peço que você caminhe um pouquinho para frente, abra a sua Bíblia. Nós vamos ler esse texto apenas do capítulo 15, do versículo 15 ao versículo 19, do capítulo 1 de Colossenses. Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 19, onde nós temos aqui a supremacia de Cristo. E diz assim, acompanha a leitura: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos e soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, queridos, nós temos ricas evidências na palavra de Deus apontando para a divindade de Cristo. E aí, meus queridos, o que nos cabe então nessa noite? Cabe, meus amados irmãos, a cada um de nós nos prostrarmos aos seus pés, assim como Tomé prostrou, e dizer aquilo que está escrito lá em João capítulo 10, versículo de número 28. Senhor meu e Deus meu. Nós louvamos a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que nos salvou, aquele que, mesmo sendo Deus, se fez pobre para nos tornar rico, aquele que desceu dos céus para nos levar para o céu. Que Jesus, o Verbo de Deus, te abençoe e te guarde e proteja você e a sua casa,
em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque através dela, ó Deus, nós podemos, ó Deus, nos aproximarmos mais do Senhor, nos tornarmos mais conhecedores do Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que abre o nosso entendimento, abre as cortinas e nos faz entender, ó Deus, a tua palavra de maneira fiel. Ó Deus, que a cada dia mais o teu Espírito Santo possa nos fortalecer na graça, no conhecimento do Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, o teu Filho amado, o eterno Filho do Senhor, que veio a este mundo e nos resgatou para o Senhor. Que aquelas pessoas que nesse momento estão nos acompanhando sejam alvos, ó Deus, da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. Nós te louvamos, nós te exaltamos e colocamos-nos, ó Deus, na dependência do Senhor, na certeza, Pai, de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor nos assiste, de que o Senhor cuida de nós. Que cada pessoa nesse momento receba, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.